misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa atmosfera maravilhosa neste lugar. Obrigado por corações desejosos, Pai, de receberem a Tua palavra. Essa noite, meu Pai, esse grande encontro foi marcado pelo Senhor, com cada um de nós, para mudar nossa estação, meu Pai, para escrever uma nova história, estabelecer um marco. Eu creio, meu Pai, em uma noite sobrenatural. Assim como o Senhor tem falado aos nossos corações em meio aos louvores, Pai. A Tua palavra também não voltará vazia. Antes ela produzirá, Senhor, o efeito para o qual foi designada. Assim como as chuvas descem do céu e para lá não tornam sem antes regar a terra, assim será com a Tua palavra nessa noite, Pai. Obrigado por pessoas, meu Pai, recebendo direções nessa noite. O Senhor tem falado uma nota no meu coração, que essa noite é uma noite de direcionamentos para a sua vida. Essa noite é uma noite em que palavras serão ditas aqui, e tem sido dita desde o momento do louvor, foram ditas durante o aviso, e continuarão sendo ditas para mudar coisas na tua vida. Considerem a unção que está neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite a todos. Pode se assentar um instantinho. Muito obrigado à equipe de louvor. Aleluia. Deus é muito bom. Espero que cada um de vocês tenham tido uma excelente semana, uma semana abençoada na prática da palavra. Que Deus tenha trazido direcionamentos aos corações de vocês. E esse ano, principalmente no segundo semestre, Deus tem trazido algumas notas no meu coração sobre sobre o que aconteceria neste ano. Coisas maravilhosas, um rompimento mesmo em áreas aí de vidas de algumas pessoas. E o Senhor falou uma palavra e me disse o seguinte: esses meses que vão finalizar o ano serão meses em que, se as pessoas se atentarem à minha voz, elas terão grandes surpresas em suas vidas, porque o ano ainda não acabou e tem muita coisa boa para acontecer. E logo depois disso, exatamente 2 semanas depois que eu recebi essa palavra do Senhor, nós estávamos tendo aqui a quinta mais, e era um outro tema. O pastor Gilberto subiu para ministrar e no momento da ministração ele declarou uma palavra sobre a igreja. Ele falou exatamente aquilo que o Senhor tinha falado no meu coração e testificou com aquilo que Deus já vinha falando comigo. E naquele momento eu peguei aquilo, celebrei, e vibrei, porque a onda do Espírito está aqui, queridos. Está disponível para todos nós. E o pastor Gilberto disse exatamente com as mesmas palavras que o Espírito Santo tinha trazido ao meu coração. Ainda esse ano aconteceram coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas em suas vidas, se vocês considerarem o que o Espírito Santo tem a dizer para vocês. Então coisas podem acontecer ainda este ano na tua vida. Amém? E depois daquelas palavras que Deus falou no meu coração, depois da declaração que foi feita para a igreja, primeiro, queridos, que a gente precisa ficar muito atento aos cultos, à ministração à palavra. E quando a gente vê, por exemplo, uma cirurgia que vai ser executada, o cirurgião está ali pronto, para fazer a cirurgia, independente de qual área que seja, especialidade. O paciente está lá esperando a cirurgia, então tem os dois lados ali, o cirurgião e aquele que vai ser operado.
mas o cirurgião não consegue fazer nada sem um instrumento. Então ele vai precisar ali de um bisturi, vai precisar de algumas ferramentas, alguns instrumentos ali, para executar ali e que a sua cirurgia seja bem sucedida. Sabe, todas as pessoas que declaram palavras para a igreja, que soltam profecias, lançam profecias, que ensinam a palavra, que ministram a palavra, são instrumentos de Deus para a sua vida. Deus quer operar na tua vida e você está aqui para receber a operação e aquilo que Deus tem para te entregar. Mas confie nas palavras que são direcionadas para você. Confie naquilo que Deus quer tratar com você, especialmente, particularmente no teu coração. Sabe, não fique disperso durante o culto, sempre tenha atenção às palavras que são liberadas. Sabe que num momento como este de dirigência, quando se pega uma atmosfera e uma unção que vem daquele momento do louvor, e a pessoa que está dirigindo o culto chega e lança uma palavras que às vezes não estavam no coração daquele que está dirigindo, mas quando ele sobe, Deus usa como um bisturi e lança palavras, e no momento do aviso você pode receber a tua bênção. Aquilo que já foi disponibilizado em Cristo Jesus para você, na redenção, você pode tomar posse daquilo no momento da direção da palavra, dirigência, avisos do culto. Então se atente a tudo que Deus tem para falar para você. O inimigo ele tem usado muito uma arma que parece ser muito pequena, inofensiva e ineficaz, mas essa arma tem tirado muitos crentes do foco e do propósito que Deus tem para suas vidas, e essa arma chama-se distração. Muitas pessoas têm estado distraídas e nós precisamos pegar, queridos, aquilo que Deus tem para comunicar à igreja. Tem coisas maravilhosas para você ainda esse ano. E desde aquele momento que a palavra foi declarada, eu peguei aquilo, eu falei, Deus, o Senhor falou comigo, usou um ministro para falar novamente, então eu sei que coisas grandes estão para acontecer, sabe, querido, desde então. Eu tenho recebido tantas notícias boas de pessoas aqui da igreja, tantas notícias maravilhosas. Pastor, deu certo aquele negócio, pastor, aconteceu, pastor, a cura aconteceu, pastor, milagre aconteceu, pastor, está acontecendo na minha vida, e eu tenho visto tantas coisas, queridos. Chega no período de matrícula, meu Deus do céu, matrículas sendo feitas aí, de uma forma sobrenatural, como não aconteceram nos outros anos. Então na vida de pessoas, no ministério, no trabalho, vida profissional, está acontecendo, e vai acontecer na sua vida também. Amém? Vai acontecer na sua vida também. O que você precisa? Vai acontecer na tua vida. Somente fique atento, atenta à onda do Espírito, aquilo que o Espírito quer comunicar. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, o Deus, ele não é um Deus maldoso, Deus não é um Deus que vai trazer consequência para uma pessoa que entra numa vida de comunhão com Ele. Seria incoerente uma pessoa, por exemplo, entrar no chamado pastoral e ter uma vida árdua, uma vida difícil. Como é sofrido ser um pastor, como é sofrido ser um evangelista, como é sofrido ser um mestre, como é difícil trabalhar na igreja. Não, aquilo que Deus chama, Ele capacita e traz leveza, irmãos. Então você estar no evangelho é algo prazeroso, é algo que é bênção para a tua vida, porque Deus não ia te colocar em algo que vai trazer prejuízo para você. Sabe, às vezes nós entramos em algo com Deus, em comunhão com Deus, em oração, em um propósito específico, e naquele momento as forças do inferno, elas se levantam para ir contra a vida da pessoa. Mas sabe, entre no momento do rompimento, ore até romper, fique firme até romper, persevere até romper. Tem a fase do rompimento, porque não é natural, é espiritual. Amém? Quando você sai da tua casa e vai trabalhar, por exemplo, você trabalha das 8 até as 18 horas, vamos aqui usar esse horário de exemplo, e quando você termina às 18 horas, você diz assim, graças a Deus, trabalho cumprido, tarefa cumprida. E isso é muito bom, porque naturalmente você cumpriu uma tarefa, mas quando você entra em algo com Deus, no Evangelho, não é só algo físico que você está fazendo, uma tarefa, uma oração, algo para a igreja ou para um irmão, existe algo espiritual envolvido, é mais real o espiritual do que o natural. Então Satanás, ele não vai ficar de braço cruzado esperando você fazer uma obra, ganhar pessoas para Jesus, andar feliz e o inimigo lá. Não, o inimigo vai se levantar contra a tua vida. Só que tem algo que a Bíblia diz, queridos, e a gente precisa considerar: o inimigo já foi colocado por estrado embaixo dos nossos pés. Amém? O inimigo já foi vencido por Jesus, e a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, fique tranquilo, porque você tem paz. No mundo você vai ter aflição, mas fique com Jesus, porque Ele venceu o mundo,
tenha bom ânimo, você vai vencer também. Amém? E o Senhor me trouxe uma palavra específica para esse culto dessa noite. Entramos no mês de dezembro e nós precisamos ter um olhar um pouco mais especial para esse mês, para o mês de dezembro, o mês do Natal. Eu não tinha programado nada para ministrar sobre Natal ou sobre esse período de Natal, não tenho esse hábito, mas o Senhor me trouxe alguns direcionamentos. Eu fui convidado para ministrar em uma outra igreja e eu preparei alguns estudos e o Senhor foi falando no meu coração sobre esse mês, porque esse mês ele tem um significado muito especial, um significado muito nobre e singelo. Esse mês de dezembro muitas coisas diferentes acontecem, né, que não acontecem nos meses anteriores, nos meses de outubro, de maio, de novembro, nos meses de março. É um mês diferenciado, é um período em que as pessoas elas se compadecem mais umas das outras, né, as pessoas ficam mais solícitas, ajudam mais umas às outras. É um momento em que as pessoas começam a ter um olhar focado mais para o próximo, a ajudar mais o próximo. Dezembro é um mês, vocês podem olhar aí nas empresas, nas universidades, nas instituições de caridade, até mesmo nas igrejas, é um lugar que tem muitas doações, as pessoas fazem muitas doações. Chegou dezembro, é o mês da caridade, é o mês do Natal, e as pessoas começam a se mobilizar para fazer essas doações, e as empresas entram nisso também, e comumente, né, normalmente, as empresas já têm esse hábito de no mês de dezembro gratificar as pessoas. Então elas dão cestas de Natal, dão bônus, 13º, que na verdade também é uma lei. Então muita generosidade começa a ser compartilhada entre as pessoas. Generosidade tanto de dinheiro como de uma doação mesmo, de a pessoa se doar pela outra pessoa. Ela ter o olhar voltado para o ser humano, um olhar de amor, um olhar fraterno, um olhar de compaixão, ou ver a necessidade do próximo e se doar, se colocar no lugar dele. Então esse é um mês muito típico para isso. As mensagens, por exemplo, né, que são veiculadas aí nos canais de mídia, bem mais conhecidos, e até mesmo na internet, né, as mensagens são de paz, de amor, cânticos de Natal, cânticos de amizade, trazendo uma pessoa a se relacionar mais com a outra, a ter um olhar mais voltado para as pessoas que são menos favorecidas. Então dezembro ele tem, gente, a gente querendo ou não, ele tem essa conotação. As pessoas estão mais alegres, né, as pessoas estão mais soltas, as pessoas estão concluindo um ano, fazendo projetos, né, para um próximo ano. As pessoas já começam a se projetar, a se planejar, a fazer uma projeção de como vai ser o ano que está por vir. Então dezembro ele tem essa conotação, uma conotação de entrega, uma conotação de amor, de doação, de cumplicidade, de generosidade. Dezembro ele inspira a pessoa para isso. E nós não podemos olhar para esse mês como um mês comum, como um mês simples, né? E tem uma história que eu sei que vocês devem conhecer, né, ou pelo menos o personagem vocês conhecem. No mês de dezembro também tem um personagem, né, que na maioria das vezes é um senhor, né, de idade, na maioria das vezes, não é uma regra, mas ele coloca uma barba branca, ou a maioria deles tem uma barba mesmo original branca, coloca uma bota, se veste de vermelho, um vermelho bem cintilante, né, um vermelho bem chamativo, coloca um saco nas costas, ou às vezes está sentado ali num shopping, entregando brinquedos para as crianças, né? Eu acho que você deve saber de quem eu estou falando. Né? Esse personagem, ele é muito típico, né, do mês de dezembro. E as pessoas acabam se envolvendo com esse personagem, e aí tendo o Natal, ou esse mês de dezembro, as crianças principalmente, elas se voltam muito somente para isso, mas vai muito além disso, né? E eu quero mostrar para você que isso que aconteceu foi uma deturpação daquilo que aconteceu no original, né? Daquilo que aconteceu na história, né? Foi uma perversão daquilo que tinha um significado tão nobre, tão singelo, tão honroso, e acabou com o passar do tempo sendo desvirtuado. A história conta, né? E essa é uma história verídica, que no ano 300, né, no século 3 depois de Cristo, tinha um menino
um menino que era turco, né? Um menino turco, ele chamava Nicolas. E esse menino, ele morava numa cidade chamada Mira. Esse menino, ele tinha uma peculiaridade, ele era de uma família muito rica. Ele era filho único, os pais eram muito abastados, né? Tinham um dinheiro assim incalculável, muito dinheiro naquela região. E só que aconteceu algo naquela região, enquanto ele ainda era uma criança, que houve uma epidemia. E nessa epidemia que teve ali, infelizmente, os seus pais vieram a óbito. Seus pais morreram e aquele menino ficou órfão. Mas toda a herança já havia sido designado pela justiça, obviamente, para aquele menino. E aquele menino tinha uma outra peculiaridade, aliás, toda a sua família, eles eram cristãos. Eles acreditavam em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, acreditavam na Trindade, tinha bases muito bem firmadas. Não só as bases de moral e de ética, mas as bases cristãs, as bases bíblicas bem impregnadas, bem alicerçadas na sua família. E aquele menino chamado Nicolas, ele cresceu, e como ele tinha esse princípio muito bem fundamentado na sua vida, assim que ele já estava numa idade de poder tomar decisões com a fortuna, e era uma grande fortuna que ele tinha, ele tomou uma decisão, ele pegou essa fortuna e ele começou a distribuir a sua fortuna. Então ele sanou a fome de muitas pessoas. Ele resolveu o problema de muitas outras pessoas. Ele resolveu a situação da pobreza, pelo menos ali da sua cidade e das regiões circunvizinhas. A fortuna tão grande que ele tinha, ele montou uma equipe e começou a distribuir ali os seus bens e começou a abençoar aquelas vidas. Porque ele tinha o princípio cristão e ele entendeu o que Jesus havia feito. Jesus havia amado, entregue, se doado. Jesus era generoso e ele tinha esse princípio. Falou, eu não posso viver bem, feliz, ter uma vida plena, vendo uma pessoa do lado passando necessidade. E esse menino chamado Nicolas, então, ele fez esse ato. E um dos atos que chamou muita atenção é que ele distribuiu presentes para todas as crianças naquela região. Ele distribuiu presentes ali para aquelas crianças, obviamente criança ficava feliz com o brinquedo, embora fosse um objeto passageiro. E todos ali honraram muito a vida desse menino, e ele ficou conhecido como um homem muito generoso, amoroso, um homem que se entregava, e mesmo ficando com pouco dinheiro para si, para viver, mesmo assim ele sempre estava se doando pelo próximo. Mas apesar das pessoas ali honrarem a vida dele, né, as pessoas trazerem ali para ele honrarias e darem ali méritos para ele, com o passar dos anos, como eu disse, isso aconteceu no século 3 depois de Cristo, no ano 300. Depois os anos foram se passando e o que aconteceu? Aconteceu que muitas nações no mundo começaram a trazer essa história e perverter, deturpar um pouco essa história. Por exemplo, em alguns países, eles pegaram e canonizaram esse menino. O que é canonizar? Eles pegaram esse menino, deram a canonização e tornaram ele um santo. Por exemplo, se você for em alguns países, você vai conhecer lá o São Claus, ou seja, o Santo Nicolau, que tudo origina desse menino, Nicolas. Mas não tem nada a ver com a história original que ele iniciou, o ato que ele fez. Em outros países também, ele já recebeu a conotação de santo, aquele que fez o bem. E hoje, quando você olha, busca lá, Papai Noel, por exemplo, já remete ao nome do Santo Nicolau, São Claus. Mas, apesar de tudo isso, hoje chegar até nós somente como meio de comércio, somente como meio de ganhar dinheiro, haja vista que hoje as pessoas, elas usam o Natal, usam o Papai Noel, usam essas coisas somente para dinheiro, mas ninguém se lembra do fato original. Por quê? Porque com o passar do tempo, o objetivo era justamente isso, tirar essa questão da entrega, do amor, da doação, de se envolver pelas pessoas. Não, vamos apagar um pouco isso, vamos deixar isso de lado, vamos ganhar dinheiro. E se a gente falar essa história, contar essa história, a gente não vai ganhar dinheiro. Então, peraí, o Papai Noel tem que entregar presente, para entregar presente alguém tem que comprar, para alguém comprar alguém vai ganhar. Então virou um comércio. Então isso que nós temos de Papai Noel é errado, não é, irmãos? Eu deixo para o povo discutir, porque isso daí não vai tirar a salvação e nem ganhar a salvação para ninguém.
Mas a tônica da mensagem não tem a ver com o Papai Noel, não. É só para entendermos que no início era uma entrega, era um amor, era uma doação. Mas eu quero ler com vocês em Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Abra a tua Bíblia. Isaías capítulo 9. São dois fatos muito marcantes no mês de dezembro. Um deles é o Natal, né, que o Papai Noel fica em evidência, mas um outro fato também é o do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém. E só para completar, enquanto você procura aí Isaías 9:6, para completar essa história, esse menino, ele morreu dia 6 de dezembro. Eu não tenho o ano, mas ele morreu no dia 6 de dezembro. Então por isso que o mês de dezembro, ele é tido como o mês desse hoje em alguns países santos, em outros lugares do Papai Noel, mas enfim, então é um fato marcante do mês de dezembro. Mas Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aleluia, glória a Deus, irmãos. E esse é o fato em que nós devemos nos apegar, amém? Esse é o fato pelo qual nós nos movemos. O primeiro fato daquele menino, vamos ater somente a atitude daquele menino, a atitude daquele homem, que foi o que? Amor, entrega, generosidade, doação, negar-se a si mesmo pelo próximo. Fique com isso. Mas ele só fez isso somente no âmbito natural. Mas quando Jesus veio, queridos, Jesus já havia sido profetizado. Isaías profetizou sobre Jesus. De fato, Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que mais falou sobre Jesus. Isaías profetizou pela primeira vez sobre a vinda do Messias, 754 anos antes de Jesus nascer. Então ele já falava, Deus, a Bíblia é linda, né, irmãos? Jesus não tinha vindo ainda, mas Deus já estava movendo o coração de um profeta, ele estava anunciando o Messias, ou seja, aquele que seria enviado. O Emanuel, o Deus conosco, amém? Aleluia! Então Isaías foi o que mais profetizou, o que mais falou, e Isaías fez essa profecia, falou, um menino nos nasceu. Irmãos, falar isso 750 anos antes, só pode ser uma inspiração do Espírito Santo, amém? Só pode ser o próprio Espírito falando para eles, mas Jesus, ele veio para nos dar uma vida de verdade. Ele veio para nos colocar em uma posição superior, em uma aliança superior, veio para nos dar vida, veio para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus é o grande fato do mês de dezembro, queridos, mas não para no mês de dezembro, amém? Vai muito além disso. Muitos comemoram, né, 25 de dezembro, como sendo o dia que Jesus nasceu, mas deixa eu já fortalecer, eu sei que a maioria que sabe, e somos muito bem ensinados sobre isso, e Jesus, ele não nasceu, queridos, dia 25 de dezembro, amém? Todos têm certeza disso? Amém? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, irmãos. Dia 25 de dezembro foi a data escolhida para se comemorar o nascimento de Jesus, mas existem alguns fatos que comprovam que Jesus não nasceu em dezembro, porque o mês de dezembro, ali na região de Belém, é uma região muito fria, e o frio daquela região é um frio pesado mesmo, muito forte, né? Venta muito, chove, faz muito frio. E um dos fatos que aconteceram ali, assim que estava naquele momento do nascimento de Jesus, na iminência, é que alguns pastores estavam passando por ali com seus rebanhos, e os pastores não costumavam ir de um lado para o outro com seus rebanhos no período do frio, porque a estiagem era muito forte, o frio era muito intenso. Um outro fato, quando Jesus nasceu, eles envolveram Jesus em um manto, somente em um manto, a Bíblia é muito clara nisso, né? E as pessoas foram visitar, pessoas foram levar ali incenso, mirra, foram levar presentes, e as pessoas não tinham esse hábito. Um outro fato que mostra que não foi dezembro que Jesus nasceu, foi o fato de que exatamente aconteceu aquilo, Jesus nasceu numa manjedoura, não era, irmãos, porque José não tinha dinheiro, amém? Ele tinha muito dinheiro sim, mas aquele
período, José era marceneiro, irmãos, ele exportava madeira, inclusive para o Líbano, né, madeiras ali preciosas. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha vaga nos hotéis ali perto. E por que José estava ali? José estava ali porque ele fazia parte da família real. José fazia parte da família real, da linhagem da família real. E o imperador romano, naquele período, tinha decretado um recenseamento. O que é um recenseamento? Onde toda a população tinha que ser contada. Todos os habitantes precisavam de uma contagem. E no período de recenseamento, havia muitas movimentações, os hotéis ficavam lotados, toda uma aglomeração, movimentação, e nunca que o imperador faria isso no período de frio, porque as pessoas inclusive morriam de frio. Então muitos fatos comprovam, né, embora a gente não tenha a data exata que Jesus nasceu, não vem me perguntar isso depois, nem a mim, nem ao pastor Gilberto, nem ao professor Regis que está ali, visitando com a sua esposa, não nos pergunte isso, né, quando Jesus nasceu, porque não tem data, irmãos, amém? Não existe uma data, mas a história mostra que não foi dezembro. Historiadores, eles têm uma leve ideia que foi no mês judaico chamado Nissan, que vai ali entre os meses de abril a junho, mas também não é nada comprovado. Mas, irmãos, é importante sabermos disso. Não foi o mês de fato que Jesus nasceu, mas é o mês que comemoramos o nascimento dele. Amém? 25 de dezembro. E embora nós comemoramos, irmãos, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, não podemos viver somente à margem desse fato histórico, né? De dezembro, Jesus nasceu, vamos parar tudo e fazer bem ao próximo. A exemplo do que aquele menino Nicolas fez, daquele ato honroso de generosidade, aquele mérito que inclusive ele recebeu, se assemelha ao ato de Jesus, né? Porque Jesus, ele não só nasceu para que nós tivéssemos vida, não só nasceu para que nós estivéssemos em uma nova aliança, mas ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu o seu ministério aqui durante 3 anos e meio nessa terra, e quando ele esteve aqui, ele mostrou para nós como deveria ser uma vida de comunhão com o Pai, como deveria ser o serviço aqui, e o que Jesus mais fez aqui, irmãos, foi se entregar e amar as pessoas, foi se doar pelas pessoas. Jesus, ele não era apegado ao dinheiro. Vai lembrando das semelhanças. Ele se entregava, negou-se a si mesmo, entregou-se a si mesmo. Ele estava com o Pai, mas Filipenses 2 vai dizer assim, que ele não usurpou, ele não pegou, se prevaleceu do direito de ser Deus, mas ele se esvaziou e veio como figura humana. Nós sempre ilustramos uma história aqui, do aquário, do homem tentando pegar um peixe, e na antiga aliança nós vemos um Deus tentando se comunicar com o homem, tentando fazer proezas para o homem, mas o homem, até nas maldades, o homem falava que era Deus. Deus não faz mal para ninguém, amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, Deus não faz mal para ninguém. Mas o homem atribuía muitas maldades a Deus, porque ele não tinha comunhão com Deus. Mas o que Deus precisou fazer foi vir à terra e ter comunhão com os homens. É como se o homem se tornasse um peixe e entrasse no aquário para o peixe não fugir mais dele. Deus, ele se tornou homem, veio aqui em figura humana para mostrar para a humanidade como era se entregar, como era se doar, porque o negócio de Deus são vidas, irmãos. São pessoas. E eu não gosto particularmente quando as pessoas dizem assim, o Natal é o mês de se doar, o Natal é o mês de ofertar, o Natal é o mês de se entregar. Não, irmão, todo dia é dia de se entregar, todo dia é dia de se doar, todo dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia de renunciar, de ser generoso. O tema da minha mensagem hoje é tempo de generosidade. E nós cristãos precisamos entender que nós estamos nessa nova vida, queridos, para sermos generosos, generosos em todas as esferas da nossa vida, generosos no ofertar, generosos no visitar, generosos no se doar para uma pessoa, generosos em dar um sorriso, em dar um abraço, generosos em se entregar para uma pessoa, generosos em, se precisar tirar um pouco da nossa vida para dar a outra pessoa, a gente vai tirar, porque Jesus era assim, nós devemos ser assim também. O mês de dezembro, queridos, não é só o Natal, nós devemos viver o Natal todos os dias,
porque Cristo mostrou como era o se entregar. Mas agora, Jesus, ele morreu, e a Bíblia diz o seguinte: se a semente não morrer, não cair na terra e morrer, ela não vai germinar. Se a semente de trigo não cair, não vai ter colheita. Sabe, Jesus morreu para que nós fôssemos colhidos. Jesus morreu para que estivéssemos aqui. E o que Jesus fez, ele disse que nós poderíamos fazer muito mais do que aquilo que ele fez. Então nós não podemos nos mobilizar somente no Natal. Não podemos criar esse aspecto de generosidade somente no Natal. Nós precisamos amar o tempo todo. A Bíblia diz em Romanos 5,8 o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Diga, em nosso favor. Cristo morreu por nós, queridos, quando ainda éramos pecadores. Nem eu e nem você poderíamos pagar o nosso pecado, mas Cristo morreu por mim e por você. E a Bíblia diz que foi por amor que ele fez isso. Existem pessoas que estão dentro da igreja e ainda fazem votos com Deus, ficam questionando Deus. Deus, prova que o Senhor me ama, Pai, e transforma isso na minha vida. Prova que o Senhor me ama, Deus, e me dá isso, me dá aquilo outro. Prova, não, irmãos, Deus já provou, ele deu o seu filho, deu o melhor. Deus do céu, ele já deu o melhor que ele tinha. O que mais as pessoas querem que Deus dê para elas, além do seu próprio filho? E quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha o amor sendo evidenciado, que entregou o único filho que tinha, para que quando a gente cresce nele, nós não perecêssemos mais, mas tivéssemos a vida eterna. Hoje sim nós temos vida, hoje sim nós temos alegria, hoje sim nós temos paz, porque Cristo conquistou a verdadeira paz, Cristo conquistou para nós a verdadeira alegria. Hoje nós não precisamos correr atrás de dinheiro, queridos. É lícito trabalhar? Com certeza, trabalhe bastante. Mas nós não precisamos correr atrás do dinheiro, porque o Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Então, quando trabalhamos, para que o dinheiro vai chegar em nossa vida, pastor? A Bíblia diz, em 2 Coríntios 9, no verso 10, 11, diz assim: e vocês serão enriquecidos para toda generosidade, para que por meio, o pastor citou isso aqui dirigindo também, por meio da nossa generosidade, nós possamos redundar em ações de graças a Deus. Então, nós não somos escravos do dinheiro, mas o dinheiro é o nosso escravo, e o dinheiro só chega na nossa mão para ir para a vida de outras pessoas. O dinheiro entra por uma mão e sai pela outra mão. Atitude de amor. E por que eu estou citando a questão do dinheiro? Porque o dinheiro é o que mais tem corrompido as pessoas hoje. Mas isso não pode estar no meio da igreja, gente. Isso não pode nos contaminar, não pode. Eu me lembro de um episódio, de uma situação, na verdade de duas, né? Estávamos eu e o pastor Gilberto bem no início da obra aqui, e a obra estava uma situação, né? Eu não vou falar prova não, né? Senão vocês vão entender errado, mas estava uma situação bem difícil financeira, e nós estávamos com aluguel para pagar, algumas situações aqui, eu não era o pastor da igreja ainda, estava sendo acompanhado, mas chegou uma pessoa e falou para nós assim: eu não tenho o aluguel da minha casa, eu não tenho como pagar o meu aluguel, eu estou para ser. E naquele momento, o pastor Gilberto, ele falou: vamos fazer o seguinte, pastor, vamos pegar o dinheiro que nós temos, vamos juntar o meu, o seu, e um pouquinho que nós temos da igreja, e vamos pagar o aluguel. E nós pagamos o aluguel integral. E naquele momento, eu ainda estava no começo, sendo treinado, não entendia muito bem, eu falei: meu Deus do céu, pegamos todo o dinheiro que nós tínhamos e pagamos o aluguel de uma pessoa. Que ato de generosidade, de se entregar, porque nós, naturalmente, irmãos, nós iríamos ficar no apuro, né, pastor? Nós iríamos ficar num apuro muito grande aqueles dias, a cobrança do aluguel ia bater na porta, sabe, situações iam acontecer naturalmente, mas irmãos, Gálatas 6,7 diz assim: de Deus não se zombe, o que o homem plantar, certamente ele colherá. Amém? Isso é o passo de fé, esse é o ato de generosidade, nós fomos chamados, irmãos. Porque naquele momento eu entendi, Deus falou comigo depois, o dinheiro chegou, o aluguel foi pago, tudo aconteceu, e Deus falou comigo: ei, vocês tinham fé, vocês oraram, criam para o dinheiro chegar, vocês confiaram na semente que foi lançada, mas se fosse aquela pessoa, ela não tinha maturidade suficiente naquele momento
para suportar aquela situação. Coisas graves poderiam acontecer com a vida dela. Meu Deus do céu, irmãos. Sabe que às vezes nós somos direcionados a nos doar por vidas, a nos entregar pela vida das pessoas, e nós pensamos muito no eu, mas e eu? Eu vou tirar do meu filho, mas não, irmãos, nós precisamos ser generosos em tudo, em todo tempo. Quando uma pessoa está aflita e ela está precisando da sua companhia, saia do seu lugar, saia da tua casa, saia de onde você está e vá lá. Se você não tiver R$1 para dar, não tem problema. Se você for ali, aquela pessoa ela vai ficar quebrantada com você e ela vai dizer assim: meu Deus do céu, ele saiu do trabalho, ele saiu de onde ele estava, saiu da casa dele de madrugada só para vir aqui e me dar um abraço. Que compaixão é essa? Isso é se entregar pelas pessoas. Isso não é somente no Natal, porque quando nós vemos a mídia, irmãos, a mídia ela usa de manipulação. Por quê? Porque tantas mensagens veiculadas na mídia no mês de dezembro, como se tudo fosse maravilha, que todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo tivesse tempo, condição e alegria. Por que a mídia faz isso? Para incentivar o consumismo. Mas sabe que o povo não está preparado para isso. Mas nós estamos em Cristo, irmãos. O povo não está preparado, eu vou dizer o porquê, porque em dezembro é assim, a mídia quer que a gente consome, que a gente gasta, que a gente faz, viaja e tal, mas quando chega em janeiro, o povo está tudo desesperado. Ah, tem IPVA para pagar, tem IPTU, e o povo não tem a estrutura de fé, não tem a vida de Deus, fez as coisas sem ser guiado pelo Espírito Santo, fica a dica para quinta-feira, amém? E o povo faz as coisas por impulso, sem administrar bem a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro. E aí quando chega em dezembro está todo mundo descabelado, as famílias passando necessidade. Por isso nós precisamos ter uma convicção, queridos, do Espírito Santo habita em nós 24 horas por dia, 365 dias por ano, amém? E nós podemos sim ser generosos o tempo todo, em todo tempo, queridos, aleluia. Sabe, irmãos, certa vez eu cheguei aqui em um dos cultos, e na ocasião, irmãos, eu estava com o aniversário da minha filha para fazer, e o aniversário da minha filha, nós convidamos nossos parentes aí de alguns lugares, Campinas principalmente, eles vieram, e nós falamos: meu Deus, Cris, a gente não vai conseguir receber esse povo na nossa casa, né? Vamos alugar um lugar. Alugamos uma chácara, e o aluguel da chácara ficou em R$900, o aluguel da chácara, e eu falei para Cris: Cris, agora crer em Deus, porque as coisas para o alimento nós já tínhamos planejado, mas o aluguel, né, foi algo fora do nosso planejamento. Mas sabe, irmãos, o crente ele não pode viver só de milagre, o crente tem que viver na bênção. O milagre é uma intervenção divina, naquele momento você se planejou, e mesmo assim deu alguma coisa fora de contexto, o milagre vem, porque Deus não vai deixar você perecer. Mas tem gente que administra mal e quer que Deus faz milagre toda hora. Deus entra com milagre, Pai. Não, Deus quer te abençoar, Deus já te abençoou, irmão. Deus não quer ficar fazendo milagre, porque milagre é desespero. Dá um amém só. Milagre é desespero. E nós estávamos ali, Cris, nós queremos dar uma festa para nossa filha, não é todo ano que nós fazemos isso. Nós fizemos um planejamento e Deus vai nos honrar. Sabe, irmãos, eu tinha que pagar aquela chácara na terça-feira, quando foi um domingo. Eu cheguei aqui no culto, eu ia ministrar naquela noite, antes de eu entrar, uma irmã me chamou e disse assim: olha, eu recebi um dinheiro, e quando eu peguei o dinheiro na mão, Deus falou comigo: honra pai e mãe. Eu falei: Deus, honrar pai e mãe? Mas minha mãe não está precisando de dinheiro, não? Meu pai também não. Aí Deus falou com ela: olha, honra pai e mãe, mas o pai e a mãe espiritual. Aí eu entendi, pastor, e a hora que me veio o teu nome, o nome da Cris, na memória, veio uma alegria, eu glorifiquei, e olha, é teu, esse valor. Eu peguei um envelope gordinho, uma benção. Peguei o envelope, guardei, fiquei ali, depois do culto eu cheguei, falei: ó, Cris, recebi uma oferta, né, mas essa oferta é minha, e a sua também. A Cris ficou feliz, porque eu nunca falo que a oferta dela também. Fala: é da família, mas chegou na minha mão, Cris, então eu vou administrar. Mas dessa vez eu falei: olha, a oferta é nossa. Chegou, nós vamos contando. 100, 200, 300, 400, 500, 600, as notas acabando. 800, 850, 900. Aí Cris: o aluguel!
dinheiro do aluguel chegou 2 dias antes, irmãos. Deus provando para nós que a provisão vem antes da necessidade. Sabe, irmãos, improvável. Sabe, coisas improváveis acontecendo, e nós precisamos confiar em Deus o tempo todo. Então, quando nós tivermos condições de ajudar uma pessoa, vamos nos doar pelas pessoas, vamos nos entregar pelas pessoas, seja com o nosso corpo, com uma ação, com voluntariado, em oração, seja com finanças, se doe, porque de Deus não se zomba, que o homem plantar, ele vai colher. O tempo todo a pessoa vai colher, porque a semeadura ela é opcional. A pessoa até pode escolher se ela vai semear ou não, mas a colheita ela é certa, irmãos. Plantou, colhe. Então nós precisamos nos doar, não é somente no Natal. Não é só no Natal que eu vou dar uma mensagem para uma pessoa, vou mandar um áudio aqui de Feliz Natal, uma mensagem de esperança. Não, você pode mandar uma mensagem de esperança, um versículo bíblico, orar pela pessoa hoje mesmo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Sabe, irmãos, Jesus, a história de Jesus, do nascimento, ficou ali detida ao Natal, ao dia de Natal, ao mês de dezembro. Mas hoje nós somos cristãos espalhados pelo mundo todo, e o dia todo, todos os dias, todos os meses, nós podemos andar como Jesus, fazer as obras de Jesus. Não podemos ficar acuados, quietos, irmãos, paralisados. A atitude de amor de Jesus impactava as pessoas. Em Efésios 2, de 4 a 5, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, meu Deus do céu, eu gosto da palavra, irmãos. A Bíblia, ela é redundante, sabe? Ela traz assim uma clareza para nós. Com o seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Com grande amor. Como pagar esse amor, queridos? Como pagar esse ato que o nosso Deus fez pela nossa vida? Sabe, a melhor coisa que nós podemos fazer, em primeiro lugar, irmãos, é nos doar pelas pessoas, como forma de gratidão a Deus. Sabe, talvez uma pessoa que não tem Jesus, ela vai se expressar da forma que ela pode, entregando um dinheiro, entregando ali um bem, mas nós podemos dar muito mais para as pessoas. Nós podemos impor as mãos e as pessoas serem curadas. Isso não é para pastor, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. Isso é para todo crente, filho de Deus, nascido de novo. Impor as mãos sobre as pessoas. Quantas pessoas têm enfermas hoje? Nós conhecemos pessoas ao nosso redor. Irmãos, você pode dar porque você tem autoridade no nome de Jesus. Então dê às pessoas, se envolva pelas pessoas. Em nome de Jesus, receba a tua cura agora. Sabe, você pode expulsar demônios, em nome de Jesus. A igreja não pode ficar paralisada mais. Irmãos, nós precisamos sair dessa onda de o mês de dezembro, o mês, 13º, as coisas acontecendo. Não, alegria todos os dias, irmãos. Convicção de quem somos, temos e podemos em Cristo Jesus. Isso é o significado verdadeiro do Natal. Ele nos deu vida, Ele veio para nos dar vida. Ele nasceu, pronto, agora é comigo. Ele foi assunto ao céu, o Pai o ressuscitou, mas eu estou aqui. Eu sou o representante dele, eu vou fazer obras maiores. Eu vou não somente lembrar do Natal, mas eu vou lembrar de Jesus todos os dias da minha vida. E aquilo que ele fez, eu vou fazer também. Eu vou andar em boas obras. Eu vou andar manifestando aquilo que Cristo quer da minha vida. E em João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Olha isso, irmãos. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha algumas vontades que não era propriamente a vontade do Pai. Por quê? Porque ele era ser humano. Ele era Deus e era humano aqui. Ele tinha vontades humanas. Mas ele deixava as vontades dele para fazer a vontade do Pai. O que nós vemos hoje é pessoas deixando a vontade do Pai para fazer a vontade dele. Não, Deus quer que eu faça isso, mas Deus pode esperar, né? Sabe, as pessoas estão muito coniventes com o conformismo, com desânimo, distração. Por exemplo, a Bíblia diz: não deixei de congregar, como é costume de alguns antes. Quando vocês verem que o dia, e esse dia com letra maiúscula, remetendo ao final dos tempos, a vinda de Jesus,
ainda mais quando o dia se aproxima, façam admoestações, ou seja, esteja congregando para você fortalecer a vida do irmão que está do lado, levantar o irmão. Então, olha, não deixa de congregar. Mas as pessoas fazem tudo, menos vir para a igreja, menos congregar. Então, não deixa a vontade de Deus, deixa eu fazer a minha, ficar em casa. Deixa eu fazer a minha, fazer isso primeiro. Marca um compromisso só na hora de que tem atividades referente à igreja. Tem vários horários, mas marca naquele horário, fazendo a vontade dela e não a vontade de Deus. Sabe, nós precisamos, irmãos, priorizar a obra de Deus. E não é somente o vir para a igreja, não é somente o estar em um culto, mas é no nosso cotidiano, nossa vida diária. O momento que é para a gente se consagrar, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Vai dar vontade de dormir, mas eu vou me consagrar. Então eu vou renunciar às minhas vontades, me entregar. Por quê? Porque quando eu me consagro, Deus vai trazer uma direção para mim daquele irmão que está precisando de uma ajuda, daquela irmã que está lá em um leito de hospital, esperando a minha intercessão. Então, quando eu me consagro, eu mortifico a minha carne, mortifico a minha carne que quer fazer as suas vontades e deixo o meu espírito sensível ao Espírito de Deus. Então, uma consagração te remete a ajudar vidas. Amém? Vocês estão entendendo como tudo leva ao próximo? Tudo leva à pessoa, sabe por quê? Porque o negócio do Pai é vida. São pessoas aqui, não é a nossa própria vontade. A Bíblia diz lá em Efésios 5:25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e essa parte que eu quero me ater com vocês, e a si mesmo se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando. Sabe, nós vemos diversos versículos na Bíblia falando que Cristo se entregou, se esvaziou, Ele deixou a si mesmo pelas pessoas, irmãos, pelas vidas. Ele não veio abolir ou parar a lei, né, abolir a lei, mas Ele veio cumprir a lei. E Ele trouxe alguns direcionamentos e ensinamentos, irmãos, para nós. Por exemplo, quando se trata de vidas, Jesus sempre vai ter compaixão. Então, as coisas, elas são para serem usadas e as pessoas amadas. Mas hoje nós vemos as pessoas amando as coisas, amando o carro, amando o trabalho, amando as coisas naturais e usando as pessoas. Eu gosto de uma frase do nosso apóstolo Guto que diz assim: nós não temos pessoas, nós não investimos em pessoas para construir um grande ministério. Nós temos um grande ministério para investir na vida das pessoas. Usamos o ministério para construir pessoas, para melhorar pessoas. E nós precisamos ter isso porque Jesus era assim. E quando pensarmos no Natal, pensarmos nesse mês, pensar como Jesus, aquela mulher foi trazida na presença de Jesus. Olha, Jesus, a lei diz, olha, usando a Bíblia, usando a Torá, a lei, para fazer pegadinhas com Jesus. A lei diz que quem for pego em ato de adultério deveria ser o quê? Apedrejado. Essa mulher foi pega no ato. E tu o que dizes? Eles queriam falar algo para Jesus, mas falaram algo pela metade. Porque a Bíblia diz que quem fosse pego no ato de adultério, a mulher não adulterou sozinha, tinha um homem com ela, mas o homem não foi trazido. Já estava errado. Já veio errado, todo torto, segundo a lei, não estava nem falando o que a lei dizia direito, e queria fazer pegadinha com Jesus. E Jesus, depois de um tempo ali, Jesus olhou para eles e disse: olha, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedras. E a Bíblia diz, e eu gosto muito disso, porque nos livros sinópticos, né, os 4 evangelhos, dizem a mesma coisa, que todos começaram a soltar as pedras, a começar dos mais velhos. Ou seja, os maduros soltaram as pedras primeiro. Olha que interessante, Jesus, olha a lição que traz, irmãos, uma passagem pequena. Primeiro, trouxeram a lei de forma errada para Jesus. Ou seja, nem para falar a lei direito eles prestaram. Eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus se moveu por compaixão. Peraí, a lei diz isso, mas é uma vida que está ali, ela merece arrependimento. Ela merece uma segunda chance. Olha a compaixão de Jesus. E depois no final, olha o que Jesus fala. Quem dentre vós não tiver pecado, não era todos, irmãos. Jesus fala, se tivesse pelo menos um dentre as pessoas que tivesse ali, que não tivesse pecado, todos estavam liberados ali. Mas, dentre todos que estavam ali, não tinha um que não tinha pecado.
Aí a Bíblia diz que todos largaram as suas pedras, a começar pelo mais velho. Sabe, diante de um conflito e uma confusão, quem é maduro solta a pedra primeiro. Diante de um conflito, irmão, sabe por quê? Porque vidas são para serem amadas, pessoas são para serem amadas. Então qualquer conflito, eu não posso ficar me armando de pedra para atacar nas pessoas, criticar pessoas, sabe, degladiar contra as pessoas. Todo mundo tem a sua versão, tem o seu lado. Um pastor meu, há muito tempo atrás, eu gostava muito dele, uma coisa que ele fazia. Sempre que alguém ia falar dele, de alguém para ele, ele dizia assim: ei, mas espera aí, deixa eu ouvir o outro lado primeiro. Eu quero ouvir o que o outro vai dizer, porque uma história só pode ter muita coisa errada. Eu não posso acreditar em um lado. Deixa eu ouvir os dois lados. Depois que ele ouvia as duas pessoas, aí ele fazia uma outra coisa. Ele chamava todo mundo ali para conversar. Falou: agora eu já ouvi o seu lado, ouvi o seu, vamos conversar. E aí conversava e resolvia a situação. Na maioria das vezes, ele me contou isso uma vez, na maioria das vezes, as pessoas saíam dali se cumprimentando, pedindo perdão uma para a outra. Porque uma via de uma ótica, a outra via de uma outra ótica, cada um queria defender o seu pão, queria defender as suas razões, mas na hora ninguém tinha razão de nada. Todos deviam, na verdade, se amar e ceder um para o outro. Por isso, irmãos, Jesus ele sempre vai trazer esses ensinamentos para nós. Isso é o significado do Natal, isso é o significado, é amor, é entrega, é generosidade, é compaixão, é renúncia. Por quem? Pelas vidas, pelas pessoas. É inadmissível, queridos, nós com a palavra de Deus, se uma pessoa que ainda não conhece a palavra, porque a palavra é um espelho que nos muda, a gente até releva por um tempo, até essa pessoa começar a caminhar na fé, mas dentro da igreja a gente não pode mais andar como menino, a gente tem que andar como maduros, como pessoas que têm consciência, amando as pessoas, sabe, nunca fale nada que vai ferir alguém, nunca fale nada que vai machucar alguém. A Bíblia diz o seguinte lá em Provérbios, queridos: o coração do homem sábio sabe discernir o tempo e o modo. Sabe, existe um tempo certo de se falar com uma pessoa e existe a maneira certa de se falar com uma pessoa. Em tudo nós podemos ter o evangelho sendo manifestado com as pessoas. Sabe, porque hoje, e a tendência é que isso se aflore cada vez mais, as pessoas estão muito enérgicas, estão muito afloradas, qualquer coisa as pessoas estão ficando nervosas. Então nós precisamos ter compaixão pelas pessoas, entender o lado das pessoas, amar as pessoas. Uma vez eu fui no encontro de casal e estava tendo ali uma ilustração para os casais, um evento que teve em Serra Negra, e o preletor ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou o seguinte: ei, maridos, sejam firmes com a sua esposa, sem ser rude. Seja manso com as suas esposas, sem ser frágil. Isso me marcou até hoje, eu uso para tudo isso na minha vida. É possível você ser firme com alguém sem ser rude, sem ser áspero, sem ser truculento, sem ser uma pessoa grossa. E é possível você ser manso com uma pessoa, brando, sem ser uma pessoa que mostra fragilidade, os outros montam em cima de você. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus está dentro de nós. Nós temos a natureza de Deus, temos a mente de Cristo, temos o Espírito para nos guiar. Meu Deus do céu, quanta coisa, gente. E quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente vê que uma hora ou outra a gente está um pouco aflorado, fora. Aí nós vamos para Gálatas, capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, bondade. Se puder colocar por gentileza. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Irmãos, esse fruto do Espírito é o fruto que é o amor, mas ele manifesta de diversas formas, que é justamente para a gente lidar com as pessoas. Porque o fruto do Espírito está dentro de mim, eu vou me relacionar e me envolver com as pessoas usando aquilo que é componente do fruto, não a obra da carne. Logo depois a Bíblia vai falar sobre a obra da carne, mas eu não quero falar da obra da carne hoje não. A obra da carne todo mundo conhece por aí, vê nas novelas, né? Não, crente não assiste novela, né? Desculpa. Aleluia. Essa é a hora que a gente devia ouvir um amém tão forte, né? Amém! Crente não assiste novela. Aleluia.
Mas, queridos, vai falar do fruto do Espírito, né? Que é amor, bondade, fidelidade, que é justamente o Espírito que está dentro de nós. Diga, o Espírito está dentro de mim. Sabe, eu e você, nós podemos andar em amor com as pessoas, em domínio próprio. Quando uma pessoa, ela se domina, o provérbio vai dizer assim, o homem que se domina é mais forte do que aquele que cerca toda uma cidade. Ele é mais forte, porque uma pessoa que domina a si mesmo é uma pessoa muito forte, uma pessoa que controla as suas emoções. Está com vontade de xingar, mas não vou xingar. Está com vontade de falar um palavra. Misericórdia. O fruto do Espírito está aqui, e ele é domínio próprio, eu me domino. Já viu aquela pessoa que quando fica nervosa, ela pega o celular e taca na parede? Misericórdia, domínio próprio. Irmãos, é inadmissível falar, pastor, você está sendo muito rigoroso. Não, irmãos, a Bíblia diz. Eu só vou reproduzir o que a Bíblia diz. É inadmissível um crente, um filho de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, se extrapolar dessa forma. Quando eu vejo, eu fico assustado, irmãos. Sabe, perdendo o controle. Nossa, você viu o irmão perdeu o controle. O que? O irmão? O irmão perdeu o controle? Misericórdia, irmãos. Ah, mas também, pastor, fecharam ele no trânsito de uma forma, meu Deus do céu, uma hora, oportunidade para abençoar a vida de quem fechou o trânsito. Cairado que nada, porque o fruto do Espírito é mansidão, uma pessoa mansa, uma pessoa calma. Afinal, o fruto do Espírito é para usar com as pessoas, e eu não vou usar a obra da carne, eu vou usar aquilo que eu tenho de melhor. O fruto do Espírito é alegria também. Então nós podemos manifestar alegria mesmo sem ter motivos naturais para se alegrar. Porque a minha alegria, a sua alegria não depende de circunstância, não é circunstancial, mas é algo eterno que já está dentro. Então eu me alegro porque eu sou suprido. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sou suprido, por isso eu me alegro. Eu me alegro porque tudo vai bem com a minha alma. Ah, mas a pandemia, o Ômicron está vindo aí e tal. Não, mas tudo vai bem com a minha alma, a alegria está dentro, eu vou me alegrar. Regozijarei sempre no Senhor, exultarei nele, celebrarei nele, canto com júbilos de alegria. Davi disse o seguinte, na tenda do justo há um grito de júbilo. Não é um grito de desespero, irmãos, é um grito de júbilo, de alegria, de vibração, de vitória, porque nós somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, mas por aquele que nos amou primeiro. Aleluia. Temperança é um fruto do Espírito. Sabe o que é o fruto do Espírito? É tudo que as pessoas procuram usar somente no Natal, mas deveria ser usado o ano inteiro. Pessoa tão boazinha no Natal, né? Leva presente, faz isso, faz aquilo, manda mensagem de amor e tal, vai visitar os parentes. Vai, irmãos, isso é para ser feito o ano todo, todos os dias. Todos os dias. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 12, que um dos últimos versículos diz assim, que quando nós agimos dessa forma com as pessoas, nós amontoamos brasas vivas na cabeça das pessoas. Ou seja, quando uma pessoa é áspera com você, você não reage, o crente não reage, irmãos. Porque muito crente diz assim, usando como desculpa, falam assim, ah não, mas a pessoa falou comigo, eu reagi na hora, foi impulso. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa, grave isso, pelo amor de Deus, crente não reage, crente agora ele age. Quando uma pessoa agir com você nos padrões do mundo, você vai agir com ela nos padrões de Deus. Aleluia. Ah, mas a pessoa me insultou, quando ela te insultou, em vez de insultar, de reagir naturalmente, você vai andar em amor com ela, e você vai reagir como Jesus reagiria se estivesse no teu lugar. De fato, você está no lugar de Jesus hoje. Amém? Você vai agir com amor, agir com brandura, agir com tranquilidade. E aí Romanos 12 no final diz assim, que quando você age assim como uma pessoa, a pessoa fala, rapaz, eu estou maltratando, eu estou ofendendo a pessoa, falei palavrão com ela, e essa pessoa ainda me manda entregar um presente, essa pessoa me dá uma oferta, essa é a pessoa que mais me ajuda, essa pessoa é que mais demonstra carinho por mim, a cabeça vai ficar quente, irmãos. A pessoa vai ficar de cabeça quente, amontoando brasas vivas na cabeça das pessoas.
Os crentes devem andar assim, é assim que deve ser a vida de um cristão nascido de novo. Porque o Espírito Santo está dentro. Agora eu quero orientar você, querido, se você tiver disponibilidade, venha quinta-feira. Aprender como ser dirigido pelo Espírito Santo, a forma que o Espírito Santo tem de te guiar. Para que você possa conduzir nesse mês de dezembro e também nos meses seguintes, administrando bem a tua vida, conduzindo bem em todas as áreas da sua vida. Porque não é para você padecer mais, sofrer mais, é para você andar em vitória, em alegria, em júbilo. Coloque-se em pé. Aleluia. Esse é um tempo, queridos, em que nós precisamos nos entregar, amar, sermos nobres com as pessoas, amontoar brasas vivas nas cabeças das pessoas. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Se você tem passado um aperreio, né? Vou usar uma palavra nordestina aqui. Se você tem passado um aperreio na vida financeira, começa a mudar o foco. Começa a mudar a forma de pensar. Ao invés de você pensar, eu preciso de dinheiro para pagar minha conta, eu preciso de dinheiro porque eu preciso sair dessa situação, Deus faz um milagre. Começa a pensar assim, Deus, quanto mais dinheiro o Senhor me der, mais eu vou doar. Aleluia. Quanto mais chegar nas minhas mãos, mais eu vou entregar. Senhor, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou ser generoso com as pessoas, porque o negócio de Deus são pessoas, e eu vou abençoar vidas, e quando as pessoas perguntarem, ei, quem te abençoou? Eles vão dar honras e glórias ao Senhor. Se cumpre 2 Coríntios 9, 10 e 11. Começa a mudar a tua oração, a tua forma de pensar. Como eu recebi uma mensagem hoje, tem muitas pessoas que têm mentalidade de escassez. Pessoas que só vivem naquela mentalidade de escassez. Ai, eu não tenho. Ai, se eu der eu vou ficar sem. Ai, mas vai faltar. Eu não posso gastar em dezembro porque eu não vou ter dinheiro para pagar meu IPVA. Mentalidade de escassez, irmãos. Quer ter o dinheiro para pagar o IPVA? Começa a plantar em dezembro. Simples assim. Fazendo isso, você estará cumprindo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Deus semeou o melhor que Ele tinha. Semeie o seu melhor. Comece a mudar as suas ações a partir de hoje. Eu quero fazer aqui um desafio para vocês que estão aqui nessa noite. E a começar por mim mesmo, eu tenho feito esse desafio, há um tempo eu não faço, mas as pessoas que mais nos afrontam são as pessoas que mais devem receber reconhecimento da nossa parte. Amém? As pessoas que mais te alfinetam, que mais te perseguem, que mais te tiram do sério. Manda um presente para ela. Amém? Eu estou vendo uns alegres, outros abaixando. Mas começa a agir assim. Oh, aleluia. Tem um exemplo dentro da minha família. Estava tendo um conflito muito forte entre ali algumas pessoas da minha família. Aí um determinado dia, num almoço de família, uma dessas pessoas estava tendo conflito. Mas claro, uma pessoa apunhalava mais a outra pessoa do que a outra. E essa pessoa que estava sendo apunhalada, ela chegou no meio de todo mundo e falou, gente, eu estou muito feliz porque hoje eu quero entregar esse presente para essa pessoa no meio de todo mundo. Meu Deus do céu, desbancou, gente. Desbancou, a pessoa ficou vermelha e queria se esconder porque só faz o mal, só apunhala, só tenta tirar do sério. E essa pessoa veio me dar um presente na frente de todo mundo. Meu Deus do céu. Ei, comece a dar presente para as pessoas. Estou falando só de entregar oferta na igreja não, irmãos, para o reino de Deus. Mas busque uma pessoa que te afronta, que sabe, que te fala palavras de maldição, que dá um presente para ela, dá uma palavra para ela, ora por ela. Falei, eu vou orar por você essa madrugada. Já é um sacrifício, hein, levantar de madrugada, ó. Mas vou levantar de madrugada só para orar por você. O que você precisa? Eu vou orar por você. E Deus vai responder. Começa a se doar para as pessoas. Ei, o verdadeiro Natal, todos os dias sendo praticado na nossa vida. Então já foram 2 conselhos. Mais um conselho, irmãos, que eu quero deixar para a igreja. E desafio também. Começa a fazer mais daquilo que você acha que a tua capacidade natural conseguiria. Se você acha que não conseguiria semear
um valor, ei, desafie, semeie ele mesmo. Fala, não, mas eu não posso dar R$50 para uma pessoa. Ei, dá 100. Dá 100 para essa pessoa, vai lá, abençoa a pessoa. Ah, mas eu não consigo levantar de madrugada, eu nunca consegui levantar de madrugada para orar. Ei, vai lá e levante de madrugada, só porque você não consegue. Desafie a si mesmo, em prol de uma vida, em prol de pessoas. Você vai ver como o benefício vai ser mais para você do que as pessoas que você está abençoando. O benefício é para você, querido, é para mim. Em Atos capítulo 20, a Bíblia diz assim, e eu quero citar isso e quero chamar os diáconos para nós celebrarmos. Pode vir à frente. Atos 20 diz assim, me recordo o versículo agora, melhor é dar do que receber. Em outras versões diz, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quando você recebe um presente, é bom, né, gente, receber presente. Mas a gente recebe e não fica um pouco constrangido? Fica, né, recebendo um presente, você fica um pouco constrangido. Mas quando você dá um presente, meu Deus do céu. Ei, dá um carro para alguém para você ver. Como você vai ficar feliz. Pegou a visão, né, Juninho? É isso aí. Melhor é dar do que receber, queridos. Sabe, começa a dar, começa a ser um canal de bênção para as pessoas. Se entregar pelas pessoas. Ei, nós somos cristãos. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos fazer esse ato em memória daquilo que Cristo fez por nós. Celebrarmos a Santa Ceia. Hoje é um dia de festa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que cada um deve examinar a si mesmo. E enquanto eu estou falando, você pode se examinar. Mas a Bíblia dá uma condicional, aliás, não dá condicional, é imperativo. Diz assim, e depois de examinar a si mesmo, coma. Não fala para você se examinar e talvez coma, não coma ou coma. Fala, examine-se a si mesmo e coma. Porque isso é o que Cristo fez por você naquela cruz e nós só estamos aqui em um memorial. É em memória dele. Amém. Em memória do que ele fez por nós na cruz. Então, se você nasceu de novo, você está aqui por causa disso. Amém. Da carne dele que foi moída, do sangue dele que foi vertido naquela cruz. Amém. E hoje o pão e o suco de uva simboliza isso. Então nós vamos celebrar em memória do que ele fez por nós. Então você não pode deixar de celebrar. Mas se existe algo dentro de você que você diz assim, eu tenho feito algo que desagrada a Deus, que não está tão bom, que eu não estou me sentindo bem, ei, se arrependa agora e coma, participe. Mude de direção. Se estava fazendo algo errado, ei, pare de fazer hoje. Aleluia. Participe e tenha uma vida tranquila com Jesus, a partir de hoje. Então, enquanto você examina a si mesmo, não sou eu que vou te examinar, e graças a Deus por isso. Mas olha para dentro de você, olha para como tem sido os seus dias. E se tem algo que você precisa se arrepender, se arrependa agora. E enquanto você faz uma introspecção, eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida e quer confessá-lo hoje. Alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, é fazer parte da família de Deus, é convidar o Espírito Santo para habitar dentro de você. Tem alguém? Todos salvos? Aleluia, glória a Deus. As crianças estão participando da ceia lá em cima, gente. Ao passo que participamos aqui, as crianças são participantes do reino de Deus e elas participam juntamente conosco, porque elas já são do reino dos céus. E nós vamos orar por esses elementos. Estenda as suas mãos para cá, feche os seus olhos e consagre ao Senhor. Receba com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esses elementos, Pai. O suco de uva, o pão, simbolizando o Teu corpo, o Teu sangue. Muito obrigado, meu Pai, por esse sacrifício que nos deu uma vida de verdade. Muito obrigado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Através desse sacrifício, Pai, que hoje lembramos com tanta alegria nesse memorial, nós temos hoje paz, alegria, cura, preservação, provisão, prosperidade, Senhor. E nós queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado, Deus, porque a mensagem dessa noite falou aos nossos corações. E nós iremos celebrar com alegria, porque viveremos, Pai, o significado de ser um cristão todos os dias da nossa vida. E isso também é graças a esse sacrifício, graças a esse ato de amor, de entrega pelas nossas vidas. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem servir. Pegue o seu cálice, espere uns pelos outros, queridos, para nós celebrarmos. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra do Senhor nos aprimora, né, irmãos? A palavra do Senhor realmente é um escudo contra o erro. Como é bom ser cristão. Como é bom ser filho de Deus.
Como é bom ter essa paz, independente de tudo que acontece no mundo, não é verdade? Como é bom ter essa alegria verdadeira, não uma alegria que depende de situações, né, de lugares, mas uma alegria verdadeira. E hoje, mais um casal confessou Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Parabéns, viu? Foi a melhor decisão que vocês tomaram. Essa decisão tão nobre. Né? E Jesus, ele veio justamente para isso. Jesus é a verdadeira religião. Ele veio nos reconectar com o Pai, nos dar uma vida de verdade. E vocês tomaram essa decisão hoje, parabéns, viu? Estamos felizes por vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, sejam bem-vindos à nossa família. E que bom que vocês já vão participar desse momento com a gente. Confessando a Jesus, vocês estarão celebrando aquilo que Ele fez por vocês na cruz. Eu sei que em muitos lugares, né, isso acaba sendo um tabu. As pessoas confessam a Jesus, tomam ceia, e eles ficam se perguntando, mas nem se batizou, nem fez... Irmãos, eles acabaram de reconhecer que Jesus é o Senhor da vida deles. E a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim, em memória do que Cristo fez por vocês. Vocês reconhecem e vão celebrar com a gente. Por isso é motivo de festa. Oh, aleluia. Eu quero que você, se você tiver com o seu cônjuge, pessoa do mesmo convívio social, você pode trocar com essa pessoa, dizer para ela, somos um em Cristo Jesus. Se você estiver longe das pessoas, aponte para ela e diga, somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus, Adilson. Porque esse sacrifício de Jesus foi o que nos tornou o que chamamos hoje de irmãos. Então nós chamamos uns aos outros de irmãos, né? E o que nos tornou irmãos foi isso, né? Somos filhos do mesmo Pai. Amém, queridos? Somos um em Cristo Jesus. Podem celebrar, podem participar neste momento. Aleluia. Aleluia. Haha. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar? Vamos celebrar. Aleluia. Aleluia. Somos um povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos um povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu sou. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Eu sou santo, eu sou justiça de Deus, eu sou rico, eu sou a imagem do Pai.
eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu, hoje eu sei quem sou. Oh, 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 hoje eu sei quem sou. Oh, 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 hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!